Maravilha, maravilha. Boa tarde, Jane, Elvésio, Cassinha, Boa Zé. tarde. Todos bem aí, né, gente? Graças a Deus, Paulo. É isso aí, muito bom. Fabi também chegando aqui agora. Boa tarde, Fabi. Beleza, então, gente. Já são 2h05, né? Vamos dando prosseguimento aqui. Eu vou colocar mais um hino aqui que foi pedido a gente, né, gente, para relembrar aí, né, nosso querido Chico, né, esses 20 anos do desencarne, esse trabalho maravilhoso que ele fez, né? E logo após, alguém gostaria de fazer uma prece inicial para a gente já dar início aí a nossa palestra? Você faz para nós, Rodrigo, depois do hino? Posso fazer. Beleza, obrigado. Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico, Chico.
Você faz a prece para nós, Rodrigo, por gentileza? Peraí, Paulinho. O notebook travou ali, passei pro celular. Primeiro agradecer aí o Gladstone, né? Mais uma vez, o carinho, a atenção com o nosso grupo. Gladstone é sempre meu consultor para tudo, né, Gladstone? São Sempre. Parceiros táticos. Inclusive, eu já te inscrevi no livro de bônus horas aqui, viu? Então, você pode ficar tranquilo que você está na nossa folha. Importantíssimo. Muito obrigado pelas vibrações. Tá bom. Então, nas vibrações dessa prece, né? Lembrando Jesus aos pés do monte, lembrando nosso amado Chico Xavier, que tantas lições nos trouxe, a principal de amizade. Vamos pedir a espiritualidade amiga, aos bons espíritos, irmã Sheila, Cáritas, que ilumine os nossos pensamentos e as nossas palavras, que nos tragam entendimento do que vai ser dito aqui, né? E também que intue o nosso expositor, nosso amigo Gladstone, nas melhores palavras, nos melhores carinhos. Mãe Maria, se conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Amém, que assim seja, graças a Deus, né? Belíssima prece. Então é isso, Gladstone. A palavra é sua, né? Quem quiser, né, participar, tiver alguma dúvida, é só levantar a mãozinha, né? A gente aguarda aqui, abre o microfone, ou a gente deixa para o final também. Ou quem preferir também escrever no chat, né? Eu leio aqui, transmito a mensagem. Mas é isso. Bem-vindo, Gladstone, mais uma vez, e turma é sua aí, como a gente brinca sempre. Satisfação falar com os amigos. Com o Rodrigo, depois eu tenho umas 2 pendências, né, para atualizar. Eu fiquei em falta com ele sobre uma questão, uma revisão, tal, e uma visita a um local, mas só relembrando e deixando o registro para depois eu continuar a conversa com ele. Confiamos aos amigos espirituais, confiamos aos companheiros de conversa, no sentido de que é uma linha mais coloquial. Professor tem esse hábito de, às vezes, explicar qual que é a metodologia que ele vai adotar na exposição, né? Nesse caso, a minha expectativa é que nós vamos nos permitir transitar por alguns aspectos conceituais, filosóficos, que nos ajudem o desvelamento, a compreensão de nós mesmos, entender um pouco que conflito é esse, desse verdadeiro mantra que nós utilizamos. É muito habitual nós citarmos a reforma íntima, né? E quando é uma expressão muito repetida, nós partimos do consenso, como se ela já estivesse entendida. Mas, ao mesmo tempo, ela é o que nós chamamos de um paradoxo. Nós falamos em reforma íntima, mas pensamos assim, mas como assim? Por onde começar? Como nós podemos mensurá-la, medi-la? Eu ia falar medi-la, mas mensurá-la ficava mais legal. Primeiro, para impressionar da impressão que eu estudei. Segundo, é porque depois do almoço tem que ter uns impactos assim, né? Então vamos lá. Reforma íntima. Nós precisamos de uns elementos prévios em relação a esse tema. O primeiro deles sempre é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo que existe. Único ser não criado, incriado é Deus. Tudo mais foi criado, tá? Que é o espírito. Espíritos são seres inteligentes que habitam o universo. Aí, quando nós vamos à evolução em 2 mundos, André Luiz, é outra questão importantíssima, gente. Isso é típico, isso é macete de expositor. Você tem que citar evolução em 2 mundos e mecanismos da mediunidade se você quiser impressionar os ouvintes, sabe? Porque eles vão achar que quando eu li mecanismo da mediunidade eu entendi alguma coisa. E quando eu li evolução em 2 mundos, sem desenho, sem história em quadrinho, que eu entendi muita coisa, né? Teve uma vez que eu estava no livro Evolução em 2 Mundos, uma pessoa, acho que era espírita, disse, mas parece mais assim formado. Ah, você é espírita? Eu falei, sou. Ah, eu gosto mais desse livro, eu vou descer agora, desci antes do meu ponto.
Se fizesse uma pergunta, acabou bem, mas então a evolução em dois mundos fala da questão da evolução através das matérias. De modo mais simples, nós somos criados simples e ignorantes. Olha só, seres inteligentes que habitam o universo, mas nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós estamos nessa intermediação entre a ignorância e o desenvolvimento da inteligência. E com outro fator importantíssimo aí, que é uma variável que Platão, precursor da codificação, teve muita profundidade, muita inspiração, quando ele se refere ao mito da caverna, né? De que ele, comparativamente, eu ia falar metaforicamente, mas por hoje chega, né? Comparativamente, ele está lá na caverna e as pessoas, aliás, estão lá na caverna brincando, impressionados com as sombras. Impressionados com as sombras, sem se aterem ao fato de que, sem atinarem com o fato de que aquelas sombras eram efeitos, eram produzidas por matrizes, por questão material do mundo da luz, que ele chamou mundo das ideias. Matéria, mundo das formas. Plano espiritual, mundo das ideias. Então, com as sombras, o que isso tem a ver conosco, né? Nós lidamos com a matéria como se ela fosse a realidade única ou mais importante. E isso é compreensível porque é uma questão que na filosofia, hoje na sociologia, se costuma chamar de imersão. Por que isso é útil, gente? Mesmo que o nome seja diferente, que aqui também é instrucional, né? Também é instrutivo. Quando nós vemos renúncia, por exemplo, nós vemos o companheiro Pollux no plano espiritual fazendo uma palestrinha lá para o pessoal sobre o êxito próximo que teriam. Mas os demais ouvintes estavam hesitantes, eles receavam, porque tinham fracassado muitas vezes, inclusive Pollux. Aí ele explica, não, mas é porque nós somos preparados e tal, e aí o pessoal, mas nós temos receio de chegar lá e esquecer e tal, e ele pega e encoraja o grupo. Quando o grupo se afasta, ele que seria o padre Carlos, né? Ele é que fica amargurado, angustiado, porque ele deixa de ser referência encorajadora e ele, na reflexão, receia, porque ele, de novo, seria sacerdote na Idade Média. E a espiritualidade que o acompanhava cita que o irmão Carlos vai descer e, novamente, ele, proporcionalmente, ele vai fracassar. E evoluir alguma coisa, mas fracassaria. Mas como pode isso? Você tem consciência por que chega aqui e ele fracassa? Por que preparados nós esquecemos? Se temos outras vidas, por que nós não lembramos das vidas passadas? Seria mais fácil, né, Paulino? Rodrigo, não chegar para a reencarnação, minha vida passada, você lembra, a gente encontrou no parquinho, pá? Mas não tem isso. Por uma questão muito objetiva. Nós estamos com um novo cérebro. E o cérebro, ele vai processando o que passa pelos sentidos, né, desta vida. No Oriente, eles falam assim, é como se o espírito fosse uma lâmpada sobre ele, nós sobrepuséssemos, cobríssemos com uma coberta bem tênue, bem fina do corpo átmico, por exemplo, e depois nós temos o corpo búdico mais grosso, e depois um corpo mental, uma manta mais grossa, e depois o astral, uma manta mais grossa ainda, aí por cima põe um cobertor bem grosso, duplo etérico, e vamos ver o que passa dessa irradiação da lâmpada, da luz, através dessas cobertas. Então, essa memória ela fica abafada, e o cérebro passa a ser o nosso imperativo, a nossa referência, a nossa área de impacto e processamento. Bem, imersão é porque quando nós encarnamos, nós nos confundimos com a matéria. Isso no desenvolvimento da criança para o adulto, nós vamos chegar à reforma íntima, hein? Não se desespere. No desenvolvimento da criança para o adulto, a criança se mistura com o todo. Ela tem dificuldade de separar, quem estudou a psicologia do desenvolvimento, a aprendizagem e tal, Piaget e tal, mostra que ele se confunde com o todo e acha que o todo faz parte dele. Até o outro, até os objetos. Então, quando ele passa a perceber, em algumas fases, né, a fase anal, a fase oral e tal, quando a criança vai oral e anal, quando ele vai percebendo ele e o outro, que está externo e internamente, ele vai se desenvolvendo com uma outra forma de consciência. Então, até com os coleguinhas, Piaget fala que ele se mistura assim, numa fase de bando e depois de grupo. Antes que isso, ele fica se ligando a outro menininho, outra coleguinha e tal, e às vezes ele coloca assim, pares móveis e pares fixos, ele quer ficar com alguém. Aí
Aí dá a mão, saiu, pega outro, perdido. Até que ele vai tendo identificações. Aí com o grupo também, o bando é uma coisa meio confusa, meio cardume, né? Até que ele vai pegando referências e filtrando as suas identificações e trabalhando com o grupo. Quer dizer, olha só, na mesma vida, nós temos um desenvolvimento e um desafio para percebermos o que somos nós e o que é o mundo. O que estamos e o que os outros também estão. E é uma dificuldade complexa também, porque depois eu passo a coisificar também os seres e as pessoas, como se elas fossem objetos de meu usufruto e de minha satisfação. Então, é a fase do desenvolvimento do ego. Agora, vamos juntar essa parafernália, essa bagunça, né? Achamos que somos matéria. Quando nós achamos ser outro, eu me acho igual o reizinho do Pequeno Príncipe. As estrelas são minhas. Por quê? Porque eu pensei primeiro. Mas o que você faz por elas? Eu as conto. Eu sou útil à minha flor, mas você não é útil às suas estrelas. Então, nós passamos a lidar com a matéria também numa relação, às vezes, utilitarista e, às vezes, mais superficial ainda, e com pessoas. Nessa imersão em que nós estamos saindo, como diz o Divaldo, né? Nós estamos saindo de milhões de anos evolutivos, milhares de séculos evolutivos, dentro de uma esteira anímica, animalizada, estamos com 2.000 e poucos anos de cristianismo. Aí entra outro desafio. O nosso egoísmo, o nosso ego, a nossa egolatria, egoísmo materialmente, egolatria no orgulho e tal, e esse a nossa forma viciosa de lidar. É nesse ambiente que Jesus vem para nos ensinar o desprendimento, a renúncia, a humildade, a mansidão, a pacificação. Então, nesse sentido, a reforma íntima que nós queremos é o que nós estamos com o que nós queremos ser. Agora eu falei uma coisa bonita sobre o tema, né? Começamos a falar sobre o tema no finalzinho do tempo, tá vendo? Vamos lá. Então, Deus, matéria, espírito, seres inteligentes, que tem a incumbência lá na Gênesis de governar tudo aquilo que se move sobre o céu e a terra. Mas destinados a nos tornarmos imagem e semelhança do Criador. E aí nós temos outro problema. Nós relacionamos Deus com as nossas qualidades. Então, a nossa tendência viciosa é de nós tentarmos transformar Deus em nossa imagem e semelhança. Tem nome também para isso, antropopatia, e tem uma anomia também. Uma é quando a gente coloca qualidades em Deus, humanas. Então, eu sou um Deus ciumento, escreve lá o companheiro Animismo na Bíblia, né? Eu sou um Deus ciumento e não tereis outros deuses diante de mim. Eu me vingo até na terceira e quarta geração, Deus vingativo, Deus ciumento, meu Deus. E tinha que, sei lá, passar por Sermão do Monte e converter a Jesus nessa, se ele fosse assim, né? E quando a gente coloca as formas humanas, complica mais, né? Porque a gente fala assim, e Deus põe a mão sobre nós, caminha à nossa frente. Deus volveu para nós o seu olhar, então ele não vê tudo, ele não tem nem 360 graus. Era melhor um Deus drone, se fosse assim. Então, com essa mistura, qual que é o problema, a armadilha disso? Aí nós pensamos pequeno. Nós começamos a achar que Deus está a meu serviço. É isso que o povo hebreu acreditava, que ele era o povo escolhido. Logo, Deus mais ou menos, Deus às vezes era o capataz, o jagunço, o mago, o vigia, o funcionário deles. A pressa, a gente fica achando que é igual aqui todo mundo é novinho, né? Mas eu sou de uma época, agora vamos condenar. Ninguém assistiu a Feiticeira, ninguém assistiu a ser. Mas vamos imaginar que a gente o Dini é um gênio. Você esfregava a lâmpada e ela saía, pá, meu amo, pá. A gente acha que a prece é para chamar a Deus, para atender os nossos desejos. Aí também dá problema. Então, dá para perceber qual que é o sentido? É que nós estamos misturados num cérebro com os órgãos do impacto dos sentidos, com o histórico de tradições egoístas, competitivas, favorecedoras, desigualitárias, de um tanto de questão que nos dificulta pensar nos mundos superiores. E como nós evoluímos dos planos inferiores para os planos progressivos, até o céu e o inferno a gente percebe nisso. Tem vários exemplos de espíritos sofredores, medianos, espíritos suicidas, espíritos arrependidos, e um título lá sobre espíritos felizes, para a gente não ficar com muita inveja, mas temos referência.
mas eles custam encontrar as palavras para explicar para nós como são os mundos superiores, celestiais. Porque eles teriam que abdicar de tanta coisa que nós achamos importante, né? Gostosa, prazerosa, atrativa e tal, que então eles pegam e são discretos sobre isso. É igual aquele espírito falando assim, olha, perguntar, se o espírito mais ilustrado, mais conhecedor daqui da Terra, né, chegasse ao seu planeta, habitar seu planeta, o mais ilustrado aqui da Terra, chegasse, qual seria a classe que ele ocuparia lá? Aí o espírito diz assim, a mesma que os símios habitam entre vós. Eu fiquei pensando assim, mas até se for Allan Kardec, eu pensei na hora, mas tudo bem. Né? Que a gente já pensa, isso a gente pensa assim, né? Então é melhor não ir para esse mundo, porque vai ser complicado. Nós não, é melhor ficar por aqui mesmo com a nossa. Bem, então o que nós queremos ser? Aí nós temos que desenvolver, agora é método, para a questão da reforma íntima, exercer uma faculdade de que somos dotados já nessa condição nossa, da reflexão. A reforma íntima vem a partir de quê? Parece que é Santo Agostinho que fala na Pergunta de O Livro dos Espíritos, tu conheces a ti mesmo, que ele faz um exame de consciência. Isso significa reflexão. A reflexão é o quê? Pensar o pensamento. Aí nós saímos desse mundo exterior, por isso que às vezes na prece nós fechamos os olhos para esquecer o condicionamento dos órgãos dos sentidos, da matéria. Então, às vezes, por isso. E às vezes nós tentamos desprocessar essa imersão e relembrarmos o que somos e não o que estamos, através desse transe, dessa conexão. Então, através dessa reflexão, que é um exercício, uma coisa é pensar o tempo todo. A outra coisa é pensar o pensamento. E o exame de consciência que nos possibilita aproveitar a memória, mesmo que seja sofrido, porque o inconsciente também é mnemônico, ele tem memória. Nós todos deitamos com os nossos remorsos em camas de prego, igual os faquires, aquilo é simbólico. Nós andamos sobre brasas, resolvendo problemas. De vez em quando nós precisamos o quê? Subir no barco com Jesus, ir para uma beirada assim, de um lago, ouvir a palavra, fazer o contato, cear igual Lázaro, Maria e Marta, receber Jesus na intimidade, igual na casa de Maria e José. Então, de vez em quando é assim, receber a visita dele como Zaqueu. Então, de vez em quando nós precisamos disso, porque tem hora que os preguinhos e as brasas são, nossa Senhora, quando vai noticiário, e pandemia, e pá, não vão baixar o astral não, só para vocês lembrarem onde estamos, tá? Então, aí ajuda também para autoconhecimento nosso, autoconhecimento, analisarmos onde errei, onde foi bom, e como que eu vou analisar isso? Através dos reflexos, dos resultados, do que produziu no outro e do que produziu em mim. E se produziu no outro que estava despreparado, eu sinto que eu cumpri o dever, que não recebi em troca, não fiz por interesse. Eu te fiz por interesse e me melindrei. Isso tudo é crescimento, área de crescimento. Às vezes o outro tem uma reação que sobrepõe muito ao que eu esperava. Jesus, né? Quem me tocou? Eu sinto que saiu de mim uma virtude. Mulher, a tua fé te salvou. Ele nem estava concentrado naquela cura. Né? O centurião, nossa, você não precisa ir, não. Eu tenho subordinados a mim, certo? Eu dou uma ordem, eu sei que vai ser cumprida. Se eu disser uma palavra, o meu servo será salvo, Jesus. A mulher, não, o senhor não veio para tirar dos senhores e dar aos cãezinhos, aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E ele fala, mulher, de vez em quando é uma surpresa. Às vezes a gente produz uma ação e a maneira como a pessoa reage é tão superior que ele nos ensina com aquele ato. Por isso é que as obras caritativas, até as que parecem assim maquinais, né, elas são muito instrutivas. Nossa com os outros e dos outros conosco, né? Nessas interações e tal. Então, nós estamos nesse campo, materialismo. Agora, uma outra contribuição, como se eu tivesse tido alguma. Eu acho ótimo quando a gente fala outra. É igual quando a gente fala assim, mais uma coisa interessante. Alguém que está ouvindo fala assim, mas não teve nada interessante agora, mas como assim? Né? Mas, então, uma contribuição de um livro da editora Pensamento, que li há bastante tempo e gravei. A companheira, ela elencou níveis de consciência, tá? Isso é para criar curiosidade, tá? E é proposital. Bem, então, no sentido dos níveis de consciência, ela diz que existe o homem primitivo, homem como humanidade, tá, gente?
O português tem essa questão, ele fala o homem como se fossem todos e o homem como seja o gênero, né? A humanidade. Com essa licença, então, o homem primitivo. A segunda categoria dessa escala evolutiva, que ela orienta didaticamente lá, é o homem comum. Tem a ver porque nós ficamos, às vezes, numa faixa de reações primitivistas, né? E muitas vezes nós estamos na situação do homem comum. O homem comum dá para deduzir, né? Qual é a situação dele? Semelhantemente aos animais, eles se satisfazem em alimentar, dormir, procriar. Acabou. Aí tem um abrigo. Ele briga por causa de casa, ele tem comida, ele descansa, ele se relaciona afetivamente, atende aos seus desejos e acabou. O homem comum. É muito disso, às vezes, né? Aí vem a terceira categoria. Nós vamos subir essa escada e revelar expectativas, né? O homem de ideais. Esse já respira um pouco acima, né? Ele pensa assim, a vida não é só isso. Aí ele lê autoajuda, ele lê filosofia, ele enriquece com a literatura, ele faz uns projetos, né? Ele pensa, eu vou mudar a sociedade desse jeito, vou melhorar dessa maneira. Esse aí, nós ficamos numa faixa de mundo de expiações e provas, assim, um pouco densa, né? Então, nós achamos que esses bastam como profetas, como referência, como modelo, como lâmpadas, né? É importante. Mas o homem de ideais, às vezes, ele pode fazer isso até pelo empreendedorismo, até pela filantropia, e já é legal. Mas isso ainda não é necessariamente aquele fermento da massa, aquele sal da terra mais poderoso, né? O posterior é aquele que, nessa situação, tentou empreender o pai, ele entra numa situação meio de crise, porque ele sente que tem que crescer mais. Aí vem o aspirante espiritual. É nessa condição, por exemplo, que nós encontramos Pedro na época, né? Lembra o anseio dele? Nós conhecemos o Messias, Natanael. Nasceu onde? Em Nazaré. Acaso pode ver alguma coisa de Nazaré? Falou, vem ver. Meio assim, você tem que ver. O aspirante espiritual é assim. Aspirante espiritual era Maria Madalena. Ela tinha uma potência, ela não era nem primitiva, embora tivesse influências e poderes e uma força magnética também primitiva, de energia telúrica, tinha muita. Ela era também, lidava com as pessoas comuns e ela consistia ideal de muitas pessoas, mas ela não estava feliz com todo aquele poder, com aquele domínio, com todo aquele prestígio, com toda aquela beleza. Aquilo não era uma água que a descedentava. Então ela já tinha um anseio, ela não encontra Jesus de repente e se rende ao mestre e ao cristianismo e muda e domina aquelas forças, né, que a subjugava e tal, com aquele poder extraordinário, ela, Santo Agostinho e tal, é porque ela já tinha se preparado, ela já estava com a terra preparada para aquela semente. O anseio espiritual é aquele que vem ao grupo, às vezes, né? Ah, vocês têm reunião aqui? Você tem algum livro que você me sugere? Eu preciso de um passe. Eu queria conversar com alguém. Aqui, tem jeito de ser um dia lá em casa para a gente tomar um café, para a gente conversar? No serviço, o que tem a ser espiritual é aquele que vira e fala assim, aqui você é uma pessoa diferente. Se a gente puder combinar de conversar depois, né? Eu presto muita atenção nas coisas que você fala. Olha, uma vez você me falou, esse é aspirante espiritual. Essa semente não cai naquele solo árido. Não cai naquele... O homem de ideais, às vezes, ele tem uma aspiração espiritual. Como acontece isso? Aí vem a questão do sermão, quando Jesus fala da parábola do semeador. Às vezes a gente começa com disposição, vai participar da mocidade, fazer leitura, e com o tempo, os espinheiros crescem e sufocam. Eu vou fazer um curso, eu resolvi fazer um aperfeiçoamento profissional, agora eu tenho família, não tenho condição de mexer com essas coisas, tanta preocupação, né, que com o tempo a gente até esquece disso, e sufocou. Às vezes é a raiz que é meio fraquinha, empolgada, né? Foi para a mocidade porque está apaixonado.
Aí a razão do querer do romano lá sai. Ele pega e sai também, ele não sai rapidinho para não dar na vista. Espera um tempinho, tô meio desanimado, tô cheio de problema e tal, e pum, sai. Agora, e depois do aspirante espiritual, que tem Pedro, né? Aí vem o iniciado. Aí é que entra a questão do discípulo, que mais do que uma pessoa de ideais, Pedro tinha barco. Pedro era pescador e Pedro tinha família. Se ele fosse comum, quanto era simples, ele não buscaria nada, ele ficaria assim, eu estou bem situado, porque tem um barco, tem a família, tem o ofício, era adulto, mas ele tinha aspiração espiritual. Os discípulos, alguns deles, tinham aquela ardência, né? Aquela expectativa. João, Tiago, Pedro. Aí vem o iniciado, que é o discípulo que vai sendo preparado para o apostolado. E eles têm o selo, né? Quando eles já enviaram, vão 2 a 2, volta. Jesus faz um trabalho pedagógico extraordinário. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra que nós falamos dos mundos celestiais? Jesus se corporifica, fica entre nós e diz assim: isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Da maneira que eu vos tenho amado. É óbvio, Estevão deduz isso, que a culminância disso seria crucifixão, dar-se em sacrifício e perdoando os perseguidores. É o que tinha de mais lindo, de mais divino para completar essa formatura. E no campo nosso social, Jesus faz o quê? Agora que eu ensinei para vocês, vocês entenderam como que é, tá? Então agora vocês vão, Atos dos Apóstolos, agora vocês vão testemunhar. Então vocês vão 2 a 2, fala para mim como foi. Não, Senhor, com Jesus ainda antes da crucifixão. Os espíritos se nos submetem, nós curamos doentes. Ele fala, tá, aí pergunta aí, quem dizem os homens que eu sou? Um fala que é Elias, outro fala que é um profeta, aí Pedro, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pá. Porque já vai, olha, Jesus vai sabatinando, né? E vai orientando, faz trabalho de campo, faz trabalho de pesquisa, 2 a 2, leva 3, conversa com os 12. Aí vem Pentecostes, que é um outro selo decisivo. E vem Saulo de Tarso. Nós vamos falar daqui a pouco. Bem, então, tem um iniciado. Acima do iniciado, para aí não, gente, vamos pensar grande, né? Nós vamos pensar grande. O mestre. Primitivo, comum, de ideais, iniciado. Não, depois do iniciado é o apóstolo, desculpe, tá? É o iniciado, que é o discípulo, e o apóstolo, que é aquele que já está protagonista. Depois do protagonista vem o mestre, e depois do mestre vem o Senhor. Então, quando nós dizemos Senhor Jesus, no campo da esteira evolutiva, é dessa dimensão que nós estamos falando. Então, quando esse Senhor emerge, foi o que nós falamos, não foi? No meio das pessoas comuns, e conversa, tanto com os que em si já traziam desafios kármicos enormes, como as doenças, obsessões e tal, quanto ele conversa com os que estavam por um absurdo de organização social relegados, recriminados, também de novo, os rancenianos, as mulheres, as crianças meninas, que as crianças meninas, os meninos já são desafiadoramente desconsiderados, mas as crianças meninas, imagine, a mulher já era desconsiderada, agora imagina a criança menina, que não é um varão. Então Jesus vem, Senhor, vem até os pequenos e diz, graças vos dou, Senhor, que não revelaste essas coisas aos doutos, mas revelaste aos pequeninos, aos ignorantes, aos simples. Bem-aventurados os simples, os humildes, ou seja, aí olha Jesus falando como nós precisamos sair dessa imersão desse todo. Louco. De que adianta ganhar o mundo inteiro se você vier a perder sua alma, o espírito encarnado? Quando Jesus diz, aquele que não... O grão de trigo caindo por terra, se não morre, fica sozinho. Porém, se morre, produz muito fruto. O ego, que fica sozinho. Ele não precisa ficar sozinho porque não está com ninguém. Ele fica sozinho porque é ele com ele. É aquela questão do narcisismo, quando olha no espelho, né? Ele se ama, ele se adora, ele se cultua, ele se idolatra, que era a doença romana na época dos Césares, que tentavam ser alçados à condição de Deus, com todas as questões pequenas. Gente,
Tem um ditado histórico que fala o seguinte: não existe rei ou imperador para o seu mordomo de quarto. Ele tem enjoo, ele tem tudo, ele tem dor de dente, ele tem tudo que a gente imaginar. Quem de nós não tem os segredinhos? A gente tem que fazer uma lista. Quando trata de cuidadores, eu já penso assim, eu vou ter que fazer uma lista muito grande, porque ninguém vai querer serviço esse emprego, porque é tanta coisa, é tanto detalhe, né? Então, Jesus faz isso, ele vem para o simples, porque eles acolhem melhor a mensagem. Bem, nós temos essas dificuldades, mas como que eu domino se eu tenho toda essa imersão, toda essa predisposição? Aí Jesus usa o ábaco. Porque quando a gente trabalha com matemática, sabe que eu sou de português, tá? Quando trabalha com a matemática, nós sabemos que nós usamos material concreto para chegar às questões abstratas. Eu adorava aquelas bolinhas coloridas, né? Você agrupa uma dessa aqui, material dourado, 10 desse aqui, você forma outra classe, 4 valores de lugar, tudo para a gente entender as quantidades, as relações entre as quantidades, as proporções, o sentido, tudo aquilo, material concreto, blocos lógicos e tal, tudo para a gente abstrair e entender o que nós temos, como diz Sócrates. As respostas estão dentro de nós, mas precisa da matéria, igual na matemática. Então, o que Jesus faz? Né? Ele usa como ábaco o próximo. Eu e o próximo. Nesse sistema binário, que tem até os computadores surgem assim, né? E as linguagens se multiplicam-se em questão geométrica, estratosférica, Jesus usa o eu e o próximo. Ama teu próximo como ama a ti mesmo. Aí a gente vai olhar o outro, lembra dos pares fixos e dos pares móveis? Aí eu já não uso o outro, eu falo assim, olha, ele é meu irmão. Eu tenho que gostar dele igual eu gosto de mim. Eu gosto de mim pra caramba. Eu não sei gostar de mim, mas eu gosto. Eu gosto de ser agradado, eu gosto de ter as coisas que eu quero ter, o que eu não tenho, eu preciso. Aí eu começo a ver o próximo, isso me gera um dilema, porque eu começo a dizer, então eu sou egoísta, eu não dou conta. Eu lembro de um pai que disseram que ensinou o menino, que foi ensinar o menino a ser desprendido. Aí virou para mim e falou, tudo você não divide brinquedo com seus coleguinhas, está errado. Você vai ensinar assim. Ó, vamos aprender o seguinte, agora quando o seu coleguinha pedir seu brinquedo, ele não é seu, não. Você vai dizer para ele, é nosso. Bonito, né? Aí ele pegou e colocou o menino em campo lá de experiência, lá no estágio, cheio de meninos, me veio pegar o brinquedo. Ele falou, não pode não, é nosso. Era palavra, não era entendimento. Então nós vamos tentando. Aí o que é espiritual? Bem, então Jesus vem com o sistema binário, simples. O que é que materialmente eu percebo? A pessoa é igual a mim. Eu tenho que me colocar no lugar dele, faça outro, você quer que ele faça. Aí, se o outro magoou, eu fiz uma coisa ruim. Aí vai para a minha reflexão, lembra? Nós estamos viajando no tempo, né? Aí nós vamos para a nossa reflexão. Quando eu faço aquilo, eu faço mal. Porque eu falei com desamor, eu fui destrutivo, eu fui interesse, eu me sobrepus, eu oprimi, eu sufoquei, eu destituí, eu tirei o necessário. Aí eu noto outra coisa interessante. Eu faço assim, ó, às vezes eu faço coisas parecidas, mas com um sentimento diferente. Aí entra a educação. O outro percebe quando eu falo, não pode, não faça isso, pare, você está agindo mal, não fale assim. Ele percebe esta autoridade porque ela é de amor. Então, nós temos... Aí a gente fala assim, mas eu estou desagradando o outro? Não. Você está ajudando o outro a crescer, e aí entra em Jesus, que ele fez isso constantemente. Ele não veio para uma neutralidade, ele veio para o nosso processo educativo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E ele faz essa formação. Ao mesmo tempo, para que eu não use isso como sofisma, me desculpa de ter, de novo, poder, autoridade, mando sobre os outros. Jesus ensina. Um cego guiando outro cego, caem os dois na mesma cova. Tem uma história de Gandhi. Gente, vocês já sabem, é sábado à tarde, a gente se permite, né? É porque essa história ficou para mim para sempre na minha vida. Verídica. A mãe chega com o menininho lá e fala assim, Gandhi, senhor Gandhi, graças a Deus que eu consegui falar com o senhor. Bastante gente. Gandhi, esse menino é seu fã. Aí Gandhi, humildemente, agradeceu, cumprimentou o menino e tal. Menino. A mãe falou assim, só que tem um problema. Esse menino, ele come açúcar. Ele não pode comer açúcar. Ele tem um diabetes muito grave.
Se o senhor puder conversar, olha, eu falei, não adianta. Se o senhor falar com ele, eu tenho certeza que ele vai ouvir e vai parar de comer açúcar. Aí Gandhi falou assim, você quer? Ah, não, então tudo bem. Faça o seguinte, então, por favor, tá? Volto daqui a 10 dias. Obrigado, viu, Fabiana? Diz que está ótimo, que alívio. Bem, é a sua acolhida. Aí ele falou assim, volta daqui a 10 dias. Aí falou, eu trabalho com você, vir aqui é difícil chegar até o senhor, você não pode começar, você está apertado? Eu falei, não, não é por isso, não, eu converso daqui a 10 dias. Agora sem chance. Não, agora, daqui a 10 dias. Então tá, a mulher foi. O senhor vai lembrar quando eu vier? Claro, vou lembrar sim. Vou só avisar um aluno aqui que eu estou numa palestra, tá? Porque ele me ligou aqui. Enquanto isso eu vou... Você já conhece a peça, né, gente? Esse ex-aluno aqui volta depois da palestra, tá, amigo? Daqui a uns 15 minutos, combinado? Daqui a 15 minutos. Só eu que faço isso. No YouTube vocês vão encontrar isso direto. Toca a campainha, eu brinco com eles assim, chegou a pizza. Então, a mulher chega 10 dias depois. Fala assim, seu Gandhi, tudo bem? Tudo bem. O senhor lembra de mim? Lembro, claro. É daquela criança, né, que não pode comer açúcar, que gosta mais do senhor, é isso mesmo. Então tá, você vai conversar com ele hoje? Claro, conversa, sim, pode ser agora. Virou pro menino, sabia o nome dele, que tinha perguntado, né? Falou pro menino pelo nome e falou assim, pare de comer açúcar. A mãe ficou lá esperando. Acabou? Acabou. Essa era a conversa? Era. Senhor Gandhi, me desculpa. Eu gosto mais do senhor, pelo menos até hoje. Eu trabalho, o que você tem a ver, eu vim uma vez, esperei 10 dias, contei os dias. O senhor disse que ia conversar com o menino. O senhor pega e fala assim, para de comer. Isso eu também falo com ele. O senhor me desculpa estar perguntando, mas se era só isso, por que o senhor não falou isso 10 dias atrás? Aí Gandhi respondeu para ela assim, minha senhora, 10 dias atrás eu ainda comia açúcar. Ele parou de comer açúcar e a autoridade moral dele foi poderosa. Esse é o desafio da diferença do processo educativo, quando ele não é por simples dominação, imposição, opressão, desconsideração, humilhação, nada disso, é amor. Aí nós temos uma autoridade muito natural, né? Irmão, o caminho é complicado, pense por aí, se vir, isso faz mal para você, analisa, ó, isso parou, chega uma maneira, isso é diferente. Agora, aquela questão que Piaget chama de monólogo coletivo, todo mundo fala e ninguém ouve, e as palavras saem vazias, é diferente. Então, a autoridade moral que se alcança quando se vai fazendo esse processo de se melhorar, e aí Jesus diz, não se pode esconder uma cidade situada no alto dos montes. A lâmpada não foi feita para colocar debaixo da cama, mas sobre o candelabro. Vós sois o sal da terra, se o sal perdeu o sabor, com que se há de salgar bem? Então, nós estamos naquela questão de buscar modelos, esperando um profeta, esperando o Messias. Aí Jesus diz, dai-lhes voz de comer. Aí já coloca o protagonismo apostolar para nós. Que nós vamos aprendendo e trabalhando e ensinando. E percebendo pela causa e efeito, o livre-arbítrio, quais são as melhores referências. E aí nós temos um código moral. A questão do evangelho e a questão da codificação, que nos explica bastante essa questão para um processo de autoconhecimento e para degraus superiores de pureza. Então, nós temos, por isso que a gente fala que estudar é importante. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo, mas o instruí-vos é um caminho de amor importantíssimo, onde se trata dessas letras. Tem métodos mais complicados de evoluir, tá? Só alguns exemplos. Primeiro, os nossos inimigos. Pergunta para o seu desafeto assim, eu sou chato? Se você perguntar para o seu amigo, ele vai falar assim, não, até que você é legal. Pá. Mas pergunta para o seu desafeto, na sala de aula. Gente, eu sou chato? Eu assim, já que você está perguntando. Primeiro processo. Por isso que às vezes nós vemos com os nossos inimigos, no homem serão os da sua própria casa, tanto interior quanto às vezes convivência. Tem outro processo, claro, obsessão, né? Que está lá no tema da reforma íntima. O reflexo, o médium fala que é tipo um muro assim, com um furo, um buraco. Você joga uma bola, se tiver falha ali, a bola passa. Se não pegar na falha, ela baixa no muro e volta. Melhor modo de tratar uma obsessão persistente é o quê? Cansar o obsessor, ele desanima. Mas se nós dermos vazão e tivermos coincidência, então não é culpa do obsessor, é afinidade. Nós somos instrumentos. Então, a obsessão ajuda, às vezes, o quê?
O inimigo veio à noite, espalhou o joio no meio do trigo. Está difícil separar agora, espera crescer, vai ficar mais fácil, à luz do dia, quando ficar bem ostensivo. Quando é obsessão simples, ou subjugação, fascinação é mais complicado, é outro tema. Mas então a obsessão às vezes mostra para lá que ponto que eu cheguei, filho pródigo. Bem que me falaram. Eu saí da casa do pai, eu saí daquela referência, eu saí daquele modelo, daquele conselho, daquela companhia, daquele trabalho. E olha onde eu vim parar, eu vou voltar para a casa do pai. Exaustão. Tem mais um processo muito interessante para correção. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arranca. Melhor entrar com um olho no reino dos céus do que com dois ser lançado na geena. Reencarnação. Só que nós não precisamos. O amor cobre uma multidão de pecados. Se nós escolhermos o caminho do bem e do estudo, tá? Aí nós sofreremos sim. Não peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal, a oração sacerdotal. Eu ia até falar que é João capítulo 17, mas é porque só sei essa, para aparecer, tá? Só sei essa. Mas que os livres do mal. E quando nós falamos do Pai Nosso, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação de descer, livrai-nos do mal quando ele subir. Então nós vamos sofrer, mas é bem sofrer. Aí vira aquela questão que falamos, o apóstolo se torna um aspirante até um mestrado, porque ele aprende a sofrer em nome do mestre. Aí Saulo de Tarso. Eu completo em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. E Saulo, que tinha tudo. Saulo era uma pessoa bem posta. Ele era atleta, noivo de Abigail, filho de comerciante bem-sucedido, aluno de Gamaliel sábio, carreira pública garantida no Sinédrio. Ele tinha conhecimento do grego, ele era cidadão romano, ele falava nas sinagogas, era descendente da tribo de Benjamim, no hebraico. O que faltava para ele? Cidadão mundial. Abdicou de tudo. E Saulo se torna Paulo, que cair do cavalo é exatamente a expressão. Acho que não caiu do cavalo, acho que é dessa época. Se é que era cavalo, dizem que sim. Quando ele cai do cavalo, aí é outra coisa, de vez em quando a gente não desce, então a gente é derrubado. Aí é revolução. Por isso é que quando Saulo escreve para nós, quando eu era criança, eu me alimentava como criança. Depois eu dei de mão as coisas de criança, tomei o alimento sólido. Agora, todas as coisas se fizeram novas. Somos uma nova criatura. Porque já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. A centelha crística que vocês citaram lá. Então, Saulo é esse companheiro. Aí faz assim, quando vê Saulo lá em Paulo Estevam, mas ele fez tanto mal, nossa, ele fez tanto trabalho, ele trabalhou 30 e poucos anos para Jesus e tal, direto, e trabalhou 3 turnos, e fazia pregação, e viagem em condições dificílimas, e foi preso, e apedrejado, e sofreu naufrágios, e foi estranhado, e mentiram sobre ele, tentaram difamar, foi deserdado, eu canso só de lembrar, foi deserdado pelo pai, foi tecelão, fez a barraca, fez a sandália lá, andou para cá, depois ia para o deserto, depois passou sede, aí no naufrágio ficou agarrado na tábua, ficou a noite toda lá naquela penúria, e ficou com Silas ensanguentado, com aquelas algemas, vai passando fome com rato espalhado na cela, e o naufrágio, Lucas diz, 14 dias sem ver luz do sol e sem tocar em alimento, imagina enjoo sem conseguir morrer, e na glória foi decapitado. Vem e eu te mostrarei o quanto convém que sofras em meu nome. Nós somos feitos espetáculos para o mundo, Paulo. E o que Paulo lega para nós? Já nos aproximando. Ele diz, por exemplo, assim, eu tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem o abismo, nem a enfermidade, nem as potestades e nem a morte. E Paulo de Tarso nos ensina também, que eu adoro esse versículo para desfecho, né? Ele diz assim, eu tenho para comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta é na fraqueza. Por isso, quando eu pareço fraco, é então que eu sou forte. Chico Xavier, que você citaria, na sua simplicidade na trova, escreve, né? A dor traz alegrias para quem souber sofrê-las. Se não fosse escuridão noturna, ninguém veria as estrelas. Bem, deu para nós navegarmos um pouquinho, transitarmos um pouco na filosofia? Tem vários elementos, tomara, de reflexão, tá, gente? De expectativa. E essa nossa luta. Quem me livrará? Mas eu tenho dificuldade, eu sou pessoa como sou aspirante espiritual, mas erro. Paulo de Tarso, para fechar. Quem me livrará deste corpo de morte? Se o bem que eu amo, eu não faço, e o mal que eu não amo, eu faço. Então, Saulo
Paulo sofreu esses desafios, deparou com eles, perseverou, se renovou, se martirizou em nome do Cristo, tá? E simplesmente tinha a companhia de Estevão, de Abigail e de Jesus, inclusive nos ditados das cartas. Então, vale a pena, tá? Se o salário do pecado é a morte, do bem não precisa nem falar, tá? Agradecemos aos amigos. Não fui muito didático na pergunta, mas eu estou acompanhando cada comentário que vocês fazem, viu, Alcione, cada comentário que está ali no chat, eu vou lendo. É bom que eu sou estrábico, porque eu tenho visão periférica, eu olho para cá e vejo lá. Ó. Isso é muito bom o negócio, não? Muito obrigado, amigos. Bacana demais. Gratíssimo pelas energias, tá? Não, que isso, foi muito bom, maravilhoso. Só alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida, gente? Senão a gente já pode... Eu fiquei doido para interromper toda hora aqui, eu falar alguma coisa e tal, mas assim, me segurei aqui. Ué, Rodrigo, ficasse à vontade. Eu nem sei o que você ia falar e prefiro o que você ia falar. Foi muito nós temos bom. uma conversa, tá, Rodrigo? Tá bom, fique tranquilo. Brevemente eu vou levar você àquele lugar lá, porque está mais adiantado, eu lhe mostro, tá? Mas é outro assunto. Tá. Prontinho, Paulino, é só a questão específica ali. Não, tranquilo, maravilha. Eu só queria frisar que eu achei interessante, você citou o Gandhi ali, né? Essa questão da coerência, né? Ter coerência com pensar, com falar e com agir, né? Eu acho que essa aí é a sacada demais dessa história. Eu já conheci essa história, realmente é muito bonita mesmo. E Maravilha. aí impede que nós falemos, quando não tiver autoridade, nos diz assim, gente, só para o pessoal não desanimar, desculpa, Paulino. Minha tia cita que uma vez ela leu que um companheiro chegou ao Chico Xavier e falou assim, Chico, eu estou meio desanimado porque eu falo as coisas lá, mas eu não faço, então não me senti digno desse serviço. Não largar isso, que eu me sinto incoerente, eu fico com remorso. Aí o Chico falou assim, Emmanuel está perguntando se você plantou o feijão que você comeu hoje. Aí ele falou assim, não, fui eu não. Tá. Então, por exemplo, para você continuar plantando o feijão da palavra, porque alguém vai cozinhar e alguém vai se alimentar dele. Tá? Perfeito, né? Que ensinamento. André, Beleza. cada chat ali, muito agradecimento, tá, meu? Muitíssimo obrigado por tudo, tá, irmão? A gente que agradece, viu, Góes, o convite aí, né? Essa palestra brilhante aí, maravilhosa, muito esclarecedora. Que Então, bom, com gente, alegria. Tá? já estamos cobrindo o horário aqui, a gente agradece mais uma vez. Eu vou colocar mais um hino aqui para a gente encerrar, né? Depois, alguém gostaria de fazer a prece final para a gente? Aqui, você desculpa um amigo se atender a um aluno ansioso? Não, fica à vontade, Góes, tá tranquilo. Fiquem com Deus, a terra me chama, tá, gente? Maravilha, maravilha. A terra Até me a chama, próxima. que eu aqui no plano superior que vocês estão me ajudando. Agora eu falo com a terra, depois eu volto para minha casa no umbral, tá? Tchau. Fiquem com Falou. Deus. Obrigado, Obrigado, Góes. Góes. Um grande abraço. Viu? Abraçíssimo a todos pelas energias. Tchau. Valeu, Valeu. até mais. Depois você gostaria de fazer para a gente, André? Poderia? Posso fazer sim. Beleza, obrigado, então. Não por isso. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo.
apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecidos estamos por essa oportunidade de iluminação, por todos os recursos que foram com tanto amor e carinho ministrados pelo Gladstone, que possamos, Pai, receber todas essas orientações, esses melhores caminhos, e que tudo que nos foi apresentado possa encontrar solo fértil nos nossos corações, transformando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que possamos nós também ser exemplos de uma melhor conduta, de um melhor agir. Inspira-nos, Pai, continua a nos inspirar, a nos capacitar, a nos tornarmos sempre melhores servidores na Tua seara.
Rogamos pelo Gladstone, que ele também receba tuas bênçãos de luz e possa continuar nos brindando, né, em novas oportunidades com esses recursos, e que todos possamos vivenciar tudo que nos foi repassado. Que assim seja. Amém, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, viu, gente, pela presença de cada um. E logo, logo a palestra foi gravada, né? Eu vou estar colocando no canal lá do YouTube do Somos Todos Irmãos. E aí, quem perdeu algum trechinho, né? Pedaço, pode estar assistindo lá, ou mesmo quem não assistiu. Oi? Eu vacilei na viagem aí, eu não peguei essa onda, não. Coloca pra mim, eu quero ver. Não, demorou, cabeça. Vou colocar lá. Eu mando o link no grupo lá. Aí, massa. Valeu. Falou. Massa. Valeu, galera. Obrigada, gente. Com Deus. Beleza, gente. Um abraço. Abraço a todos. Boa tarde aí, bom final de semana. Para nós. Melhorou, André? Obrigada, gente. Bom final de semana. Terça-feira eu saio do isolamento. Estou enclausurada. Mas tá bem, Melhoras né? aí. Tô bem. Boa tarde, gente. Obrigada. Beijo. Boa tarde. Obrigado, Beijo, Kátia. tchau. Beijo. Valeu. Um beijo a todos, abraço. Aproveitei para matar a saudade aqui de vocês. Pois é, Alô, Mari. Mari. Foi hoje. Um abraço. Deixou a gente na vontade lá de te ver. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos Se juntos. Deus quiser. Beijo. Beijo, tchau, tchau.